Na aula anterior, nós vimos que a ferramenta de seleção executa algumas ações bem interessantes, como mover o objeto, dimensioná-lo, girá-lo, enfim. Mas em algumas situações você vai precisar efetuar essas ações de forma precisa. E aí você tem dois caminhos. O primeiro é usar essa opção que tem aqui em cima, chamada transformar. E a outra é ativar o menu Janela, Transformar. As duas possuem o mesmo conteúdo, são idênticas. Então eu vou usar a janela Transformar, que fica mais fácil para eu não ter que ficar abrindo toda hora a opção ali em cima. Muito bem, primeira coisa, quando você for utilizar essa ferramenta, ou melhor, as opções dessa paleta ou desse painel, preste atenção nesses quadradinhos aqui. Eles são as referências para a ação que você vai executar. Vou fazer uma coisa bem simples. Eu quero posicionar esse retângulo verde que já está selecionado aqui no canto da tela. Então eu vou marcar aqui com 2 cliques o campo X e vou digitar 0. 0 da régua. Olha o que aconteceu. Ele posicionou no 0 o centro do objeto. Vou dar um Ctrl Z. Agora eu vou mudar, vou clicar para esse botãozinho do lado esquerdo. E farei a mesma coisa. 2 cliques ali para preencher os números. 0. Ele encostou na borda. Então eu tenho que tomar cuidado. Qual é o ponto que está ativado aqui no painel Transformar? O padrão é o centro. Ok? Fique bem atento a isso. Muito bem. Eu quero mudar a largura do meu objeto. Eu quero que ele tenha 80 milímetros. Eu dou duplo clique ali no L. Deixa eu desligar essa correntinha que depois eu explico ela para você. 80 e ele ficou com 80 de largura. Se eu quiser 40 de altura, eu dou duplo clique aqui no campo que tem a letra A. 40. Eu vou colocar 50 porque ele estava quase com 40. 50. Não, vou voltar para 40. 40. O que faz essa correntinha? Essa correntinha é como se eu habilitasse a transformação na largura e na altura. Seria o equivalente a utilizar a tecla Shift com a ferramenta de seleção. Então eu vou colocar aqui na altura 20 milímetros. O que vai acontecer lá em cima? Ele vai ficar com 40 milímetros, porque ele vai fazer proporcional. Está lá, entenderam? Então, quando a correntinha está ligada, vou mudar aqui para 60, lá foi para 120. Eu estou fazendo com valor exato que fica mais fácil para você associar o que está acontecendo. Então, quando a correntinha está ligada, eu mudo a largura, automaticamente ele muda a altura, ou vice-versa. Quando a correntinha está desligada, aí eu posso mudar só a largura ou só a altura. Tranquilo? Muito bem. Eu posso também efetuar a rotação ou o giro do objeto. Eu vou colocar aqui, deixa eu subir um pouquinho para não atrapalhar. 30 graus. Girou. Ctrl Z. Posso colocar também menos 30 graus. Ele vai girar para o lado contrário. Percebeu como é fácil? Então eu tenho precisão. Ctrl Z. Observe que ele girou no eixo, porque o ponto de referência é centralizado. Eu vou clicar aqui nesse ponto diagonal esquerdo inferior. Nossa, ponto diagonal esquerdo inferior. Mas é isso mesmo. Vou girar 30 graus. Olha o que aconteceu. Ele travou esse ponto. Ele girou travando esse ponto. Ctrl Z. Fazer aqui embaixo com menos 30. Percebeu, né? Que eu mudei o pontinho aqui. Menos 30. Enter. 30. Enter. Voltou. 30 de novo. Girou. Está sempre travando o ponto referência. Por padrão, o ponto referência é o centro. Tá claro? Ctrl Z. E vamos deixar o nosso objeto linear. E eu tenho uma última possibilidade, que é a inclinação, que pode ser positiva ou negativa. 30 graus. Inclinou. Ctrl Z. Menos 30. Inclinou. Ctrl Z. Então essas opções, elas permitem que a gente faça ajustes precisos no objeto.
Deixa eu deixar 30 aqui, que eu quero fazer outra coisa. Eu tenho esse botão de opções na janela transformar. Só que para ficar mais claro o que tem ali, eu vou mudar a espessura para 6 pontos. Vou exagerar, né? Aí dá para você ver. Virar na horizontal. Ele inverte. Ctrl Z. Virar na vertical, que é o famoso colocar de cabeça para baixo. Aqui nesse objeto não dá para perceber muito porque ele é muito simétrico, né? Mas ele coloca de cabeça para baixo. Opa, eu estou aqui embaixo. Dimensionar traçados e efeitos. O que é isso? Ele está desligado. Vou fazer manualmente para ficar mais fácil de você ver. Eu vou diminuir o objeto. O contorno, ele permaneceu com 6 pontos. Dá uma olhada. 6 pontos. E o meu objeto original. Agora eu vou ligar essa opção. Cadê? Dimensionar traçados. Eu vou diminuir o objeto. O que ele fez? Ele também diminuiu o traçado. Então, em alguns trabalhos, é importante você estar ligado nisso. Ctrl Z. Alinhamento em grades, esquece. Transformar somente o objeto. Para você entender isso aqui, eu vou preencher. A gente vai ter uma aula só sobre preenchimento. Com um padrão. Padrão são desenhos vetoriais que podem preencher no objeto selecionado. Quando a gente for falar de preenchimento, eu vou detalhar isso. Mas é só para você entender. Transformar somente o objeto. Vou diminuir. O que aconteceu com o padrão? Ele permaneceu no seu tamanho original. Ctrl Z. Transformar somente o padrão. Lembra aquela coisa do clique que eu havia dito? Eu estou sem um ponto de seleção. Cliquei fora, cliquei de novo. Vou diminuir. O que aconteceu? Diminuiu o objeto, diminuiu o padrão. Está claro? Então eu tenho essas opções que eu posso habilitar ou não. E aí eu posso transformar ambos. Clicar fora. Vou diminuir. Diminuiu o objeto e o padrão que eu havia adotado no preenchimento. Embora essas opções sejam menos utilizadas, você tem que estar atento ao que está ligado. Se alguma coisa acontecer, é porque você deixou ligado ou desligado. Então, quando você quiser trabalhar com transformações precisas, use o painel Transformar, que pode ser acessado aqui pela janela, menu Janela, opção Transformar. E se você quiser decorar atalho, Shift F8. Ou posso utilizar aqui em cima. Então, eu tenho as mesmas opções. Tranquilo? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos aprender a trabalhar com os objetos geométricos. Na sequência, eu ensino a ordem dos objetos e os alinhamentos dos objetos. E aí já vai ser possível nós efetuarmos um exercício passo a passo. E aí você vai ver que legal que é o Illustrator. Até já!